Olá, sejam bem-vindos à 16ª aula do curso Traduzindo a Filosofia. E hoje vamos falar de um filósofo extremamente importante para a filosofia ocidental, que é Tomás de Aquino, ou mais conhecido pela Igreja como São Tomás de Aquino. Bom, por que São Tomás de Aquino é tão importante? Junto com Santo Agostinho, ele é considerado um dos pais fundadores do pensamento da Igreja e é o principal nome da escolástica. Bom, ele foi um filósofo medieval, ele nasceu em 1225 e morreu em 1274, ou seja, um filósofo que já estava aí no século XIII, certo? E ele veio numa linha diferente de pensamento de Santo Agostinho. Como nós vimos aos vídeos atrás de Santo Agostinho ele cristianizou Platão, certo? E Aristóteles, ele vai cristianizar, e São Tomás de Aquino vai cristianizar Aristóteles. Por que isso? Bom, como nós lembramos, Platão, ele acreditava no mundo das ideias, ele era dualista, e ele dizia que o corpo, os sentidos, esse mundo sensível, não poderia trazer a verdade, porque a verdade só existia no ideal, certo? E Aristóteles dizia o contrário. Aristóteles dizia que a verdade ela vem exatamente das sensações, do conhecimento empírico, da observação. Então, nós poderíamos chegar à verdade mediante os nossos sentidos. Acontece que, como nós vimos nas últimas aulas, a filosofia medieval estava sendo extremamente desenvolvida. E Aristóteles ele estava em alta, porque à medida que a Idade Média avançava, e na verdade ela já estava até na sua decadência, né, porque ela começou em 475 e vai até 1400 e pouco, quase 1500, como nós estamos aí em 1200 e pouquinho, ela já estava em decadência. E esse pensamento racionalista estava em evidência, principalmente por causa dos filósofos árabes que nós vimos, Avicena e Averroes. Então fez-se necessário que a Igreja se adaptasse, que ela moldasse os seus conceitos de acordo com esse pensamento mais racionalista. O que aconteceu? Então ele vai começar a comentar Aristóteles e a comentar os filósofos árabes, Avicena, Averroes, dizendo assim, bom, os árabes comentaram Aristóteles, mas algumas coisas estão erradas. Então, o que eles falaram de certo eu vou manter e o que não é correto eu vou mostrar o que não é, porque na verdade Aristóteles não contradiz a fé cristã. E aí ele vai fazer uma grande obra, entre outras, né, conhecida como Suma Teológica. Certo? O que acontece? A Suma Teológica ela foi de uma importância tão grande que Tomás de Aquino passou a ser chamado de conselheiro dos conselheiros. Por que isso? Porque na Idade Média a Igreja ela tinha uma enorme influência sobre os governos, certo? E todos os governos tinham seus padres conselheiros, seus bispos, e quando o rei não sabia o que fazer, ele consultava esses conselheiros que eram da Igreja. E o que acontece quando esses conselheiros não sabiam o que fazer? Eles consultavam a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Então ele era de uma importância tão grande que ele era considerado como a última palavra. Então se ninguém sabia o que fazer, consultava a Suma Teológica e no que a Suma Teológica dirigisse o assunto, essa era a decisão final, certo? Bom, o conceito de Santo Agostinho, lá no começo, na patrística, era que nós precisamos crer para entender. Certo? Então, primeiro é necessário fé, primeiro você cria, para depois, segundo a graça, você entender. E São Tomás de Aquino, ele inverte esse processo. Ele diz, não é bem assim. Você precisa entender para depois crer.
Não que necessariamente seja obrigado você a entender, mas que se você entender, é mais fácil você crer. Tem mais lógica, certo? O que mais ele vai dizer? Ele vai dizer que a razão, ela é importante. Não que ela esteja acima da fé. Vamos lembrar que ele era cristão e ele foi canonizado, inclusive ele era um santo. Então o objetivo dele era sempre trazer a doutrina para a fé cristã. Então, para ele, a fé ainda sobrepujava a razão. Mas ele dizia o seguinte, ele dizia que a fé, ou melhor, que a razão, ela era importante para que se chegasse, para que preparasse para a fé, certo? E que a fé corrigia a razão. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu conseguisse entender alguns pontos, ficaria mais fácil eu ter fé. Claro, se eu consigo entender algumas doutrinas, fica muito mais fácil eu ter fé. Mas que a verdade absoluta não poderia ser alcançada só pela razão, mas que aí a fé, ou a teologia, corrigiria o que estava errado no seu pensamento racional. Ou seja, você dava início ao processo pela razão, e o que estivesse errado seria corrigido pela revelação divina, ou pela graça divina, ou pelo Espírito Santo, enfim. Então a teologia, ela corrigia a razão. A fé iria corrigir a razão mediante a revelação, certo? Então o conhecimento da razão, ele era importante, mas ele era imperfeito. Mas ele deveria ser o inicial. Por que era o inicial? E ele até foi perseguido, eu não diria perseguido, mas alguns padres e alguns bispos não gostavam dessa atitude dele, porque diziam que ele estava renegando a fé, mas não era isso. O que São Tomás de Aquino disse? Que o mundo, ele era regido por esse pensamento racional, certo? E que existem algumas verdades racionais. Essas verdades racionais, que os cristãos tinham em comum com os pagãos, deveriam ser o ponto de intersecção para que se pudesse converter os pagãos, certo? Vamos lá de novo. Então, ele não achava que a razão sobrepujava a fé, de maneira nenhuma. Mas o que ele queria? Ele queria que esse ponto de intersecção entre os pagãos e os cristãos, que eram algumas verdades racionais, que era a razão, queria que essa razão servisse de ponto de partida para que se conseguisse atingir o coração dos pagãos pela fé, certo? Então, por isso, fez-se necessário esse desenvolvimento da razão. Bom, ele vai defender que o corpo não é ruim, como defendia, como São Tomás de Aquino fazia referência a Platão. Então, São Tomás de Aquino vai dizer que não, que pelos sentidos do corpo, pela observação empírica das coisas, poderíamos conhecer Deus, poderíamos chegar a uma verdade, poderíamos nos levar à fé. Ou seja, não deveríamos desprezar o corpo, como era a doutrina platônica. Não. Ele dizia que a observação empírica do mundo, que a autocontemplação dos nossos sentidos poderiam nos levar a conhecer Deus e a aprimorar a nossa fé. Certo? Bom, a experiência sensível, no caso, nos levaria a Deus. E aí surge uma grande questão. Por quê? Porque como a Idade Média estava em decadência, né, lá por 1500 vai começar a acontecer o Renascimento, já estavam se questionando muito essa ideia de Deus supremo, de Deus como o centro do universo, já começava a se questionar. E é por isso que a filosofia aristotélica começa a emergir no mundo intelectual. E aí, São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: bom, tudo bem, vocês não acreditam que Deus exista pela fé? Então eu vou lhes provar de maneira racional que Deus existe.
certo? Sem fé, de maneira lógica, vou lhes provar que Deus existe. E aí, na sua Suma Teológica, ele vai mostrar os 5 vias de existência de Deus, que provam a existência de Deus, certo? E é bastante engraçado, porque São Tomás de Aquino ele é tido, no geral, por muitas pessoas, como um grande pensador, que de fato foi, mas como se ele tivesse sido inovador, como se ele tivesse tido ideias assim maravilhosas que ninguém nunca tinha pensado, e não foi bem esse o caso. Né? Não foi bem esse o caso. Na verdade, ele acabou aproveitando algumas obras de alguns filósofos, principalmente os filósofos árabes, que são menos conhecidos, como nós estudamos, Avicena, Averroes, a própria Hildegarda de Bingen, que veio antes de São Tomás de Aquino, e ela já começou já esse processo de dizer que o corpo não era ruim, que deveríamos confiar nas nossas sensações para que eles levassem essa experiência sensível, levasse a Deus. Então, eu particularmente, eu acho um pouco exagerado essa idolatria que fazem em cima de São Tomás de Aquino, como se ele fosse um grande inovador de ideias. Então, na minha concepção, como professor de filosofia, existem outros que vão discordar de mim, tá? Na minha concepção, ele mais adaptou algumas coisas, e só que ele que expôs para a igreja, certo? Ele trouxe para o contexto cristão, expôs, e como ele era um aristocrata, certo? Ele foi canonizado, então ele ganhou grande visualização na igreja, certo? Então quais são essas 5 vias? Então a primeira via é a via do primeiro motor, certo? A segunda via é a via da causa eficiente, a terceira via é a via do contingente e do necessário, a quarta via é a via dos graus de perfeição, e a quinta via é a via do governo das coisas ou da finalidade do ser, certo? E eu vou explicar o que cada uma delas quer dizer. Bom, para quem está acompanhando o nosso curso desde o início, para quem assistiu às nossas aulas, você vai lembrar do primeiro motor imóvel de Aristóteles. Isso não é uma novidade, já que São Tomás de Aquino comentava Aristóteles, certo? E ele estava cristianizando Aristóteles. A primeira prova lógica, segundo São Tomás de Aquino, a primeira via é a via do motor imóvel. O que isso quer dizer? Do primeiro motor. O universo todo está em movimento, diz ele. Todo está em movimento. E o que gera a vida, o que gera as coisas é o movimento. Então nós estamos em movimento, e esse movimento foi gerado pela Terra, que está em movimento, e a Terra ela está no sistema solar, e o universo todo está em movimento, e cada movimento é causa de um outro movimento. Então, um movimento não pode se gerar sozinho. Então, esse movimento foi gerado por um movimento anterior, que foi gerado por um movimento anterior, que foi gerado... E se nós ficarmos nesse argumento ad infinito, nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Então, necessariamente, teve um primeiro motor, que Aristóteles dizia que era o primeiro motor imóvel. Se vocês se lembram, na aula de Aristóteles, ele não falava em Deus, até porque Aristóteles não tinha essa concepção de Deus. Mas ele dizia que existia um primeiro motor imóvel, que era a essência pura, que não tinha potencialidade, que ele era pura essência, que por atração ele começou a mexer as coisas. Então Tomás de Aquino vai dizer, bom, Aristóteles estava certo, só que ele se equivocou num pequeno detalhe, que esse primeiro motor imóvel é Deus. Quem deu causa ao primeiro movimento, que deu causa ao outro, é Deus. Então Deus é o primeiro motor, certo? A segunda via é a via da causa eficiente. E ela é muito parecida com a primeira via, porque na verdade ele diz que tudo que existe tem uma causa. E essa causa tem outra causa. E essa causa tem outra causa. Então, não, assim como o movimento, para que nós existamos, e para que tudo exista, tem que ter tido uma causa. E essa causa é uma causa, e essa causa é uma causa. E se nós ficarmos de novo nesse argumento ad infinito, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, necessariamente, temos que ter uma causa primeira, que deu origem ao universo. E essa causa primeira tem que ser Deus. Porque ele diz, se algo tem que causar, e tem que ser causado, nós temos que chegar
num primeiro causador de tudo, e esse primeiro causador é Deus, certo? A terceira via é a via do contingente do necessário. Então, se vocês repararam, a primeira via e a segunda via são puramente aristotélicas. Aristóteles que conceituou o primeiro motor imóvel, Aristóteles falava sobre a causa eficiente, que tudo que existe tem que ter alguém que causou, uma causa eficiente que o transformou. Qualquer dúvida, vocês voltem na aula sobre Aristóteles, nós temos duas videoaulas sobre Aristóteles, que é bem legal. Então essas primeiras duas vias não foi nada de novo, foi apenas uma adaptação das teorias de Aristóteles, certo? A terceira via é a via do contingente necessário, também não é nada novo. Ela é uma adaptação do pensamento de Avicena, que nós estudamos há poucas aulas atrás, certo? A última aula foi sobre Averroes, Idegário de Bino e Avicena, certo? E o que Avicena dizia? Ele dizia que existem dois tipos de seres, os seres contingentes, que no caso somos nós, que existimos e poderíamos não existir, certo? Existimos, porém, se não existíssemos também, não teria, então somos seres contingentes. E que existe um ser necessário. Necessariamente teve que existir. Então Tomás de Aquino vai dizer que esse ser necessário é Deus. Por quê? Porque ele dá causa, então ele volta para as duas primeiras causas. Por que existe um ser necessário? Porque se não existisse esse primeiro ser, que foi o primeiro motor, que foi o causal inicial, que deu causa a tudo, então necessariamente tem que existir esse primeiro ser. Então, os seres contingentes somos nós, que poderíamos existir ou não, e o ser necessário é Deus. Por ele ser o primeiro motor, por ele ser a causa primeira, certo? A causa eficiente de tudo. A quarta via é a via dos graus de perfeição. E o que quer dizer isso? Ele diz assim, bom, é óbvio no mundo que tem seres que são mais perfeitos que os outros, segundo Tomás de Aquino. E ele falava assim, bom, o homem é o ser mais perfeito da Terra, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E à medida que vai se afastando de Deus, os seres vão sendo menos perfeitos. Então, esse grau de perfeição, certo? Esse grau, essa escala de perfeição ou de imperfeição, ela prova a Deus. Por quê? Porque se o homem é o mais perfeito, e a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, então nós estamos mais próximos de Deus, somos mais perfeitos. Os seres que estão mais longe de Deus são menos perfeitos ou são mais imperfeitos. E isso prova, então, a existência de Deus. Certo? Bom, e a quinta via é a via do governo das coisas ou a via da finalidade do ser. O que isso quer dizer? Ele diz assim, é óbvio que existe uma ordem no universo. Ele diz, é impossível que se você jogar as coisas aí, se simplesmente tivesse as coisas largadas aí, elas iriam entrar em ordem como as coisas são, certo? Então existe uma hierarquia de tudo, existe uma organização, existe uma ordem, certo? E cada ser tem uma finalidade. Nada no universo é por acaso, certo? Então, necessariamente, alguém deve ter feito isso. Alguém colocou ordem no universo, alguém estipulou a finalidade de cada coisa. Porque se nada é à toa no universo, se tudo tem a sua finalidade e tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu objetivo, não pode ter sido do nada. Alguém necessariamente colocou a ordem, alguém necessariamente estipulou para que será cada coisa. E quem é esse alguém? Necessariamente é Deus, certo? Então, essas são as 5 vias que provam a existência de Deus de maneira lógica, segundo São Tomás de Aquino. Bom, teríamos muitas outras coisas para falar de São Tomás de Aquino. Ele teve uma obra extremamente ampla, né, falando de vários assuntos, mas no que tange ao nosso curso, as ideias centrais do pensamento de São Tomás de Aquino vão ficar por aqui. Continuem acompanhando o canal, ajudem a divulgar para os amigos, para aprender, para começar a conhecer filosofia, e semana que vem a gente está de volta com mais uma aula. Até mais.